Ore a Deus quando os problemas o cercarem. Ele estará ao seu lado. O momento em que tudo pesa ao mesmo tempo. Tem fases da vida em que parece que você está lutando em várias frentes ao mesmo tempo e perdendo energia em todas elas. Não é só um problema. É como se tudo tivesse decidido acontecer junto. Você tenta manter a calma, tenta organizar os pensamentos, tenta ser racional. Mas por dentro, existe um desgaste constante. Uma sensação de que você está sempre correndo atrás, sempre tentando resolver algo, sempre tentando apagar um incêndio novo. E o mais difícil é que, por fora, muitas vezes ninguém percebe. Você continua funcionando, continua respondendo, trabalhando, resolvendo coisas. Mas existe uma diferença entre funcionar e estar bem. E talvez hoje você esteja exatamente assim, funcionando, mas por dentro já esgotado. Tem momentos em que o silêncio pesa mais do que o barulho, porque quando você para, quando não tem distração, tudo vem à tona. As preocupações aparecem com mais força, os medos ficam mais claros, as dúvidas começam a ecoar. E é nesse espaço silencioso que surge uma pergunta que mexe com tudo. Até quando eu vou conseguir aguentar isso? Essa pergunta não é fraqueza. É um sinal de que você chegou no limite da sua própria força. E existe algo importante nisso. Porque enquanto você ainda acredita que consegue resolver tudo sozinho, você continua tentando carregar um peso que não foi feito para ser carregado por você. Mas quando você chega nesse ponto, quando percebe que não está conseguindo mais sustentar tudo, algo começa a se abrir. Não é o fim. É o início de uma mudança que não começa fora, começa dentro. E essa mudança não acontece porque os problemas diminuem. Acontece porque você começa a enxergar de outra forma aquilo que está vivendo. 1. O momento em que tudo pesa ao mesmo tempo. Existe um tipo de fase na vida em que não dá mais para separar as coisas. Os problemas deixam de ser pontuais e passam a formar um cenário. Você não está lidando com uma situação difícil. Você está vivendo dentro de várias ao mesmo tempo. É o acúmulo que desgasta. Você tenta organizar prioridades, tenta resolver uma coisa de cada vez, mas a sensação é de que tudo exige atenção ao mesmo tempo. E quanto mais você tenta manter o controle, mais percebe que existem áreas da sua vida que simplesmente não respondem ao seu esforço. Isso gera um cansaço diferente. Não é apenas físico, é mental, emocional e espiritual. Sua mente não descansa nem quando o corpo para. Você deita, mas continua pensando. Revive conversas, antecipa problemas, imagina cenários. E quando percebe, já está cansado antes mesmo de um novo dia começar. E isso começa a afetar a forma como você enxerga tudo. Coisas pequenas passam a pesar mais do que deveriam. Decisões simples se tornam difíceis. A motivação diminui, não por falta de vontade, mas por excesso de carga. E existe um ponto ainda mais profundo nisso tudo. Você começa a sentir que está sozinho dentro dessa pressão. Mesmo tendo pessoas ao redor, existe uma sensação de que ninguém está vivendo exatamente o que você está vivendo. Porque cada detalhe, cada preocupação, cada medo, só você conhece completamente. E isso cria um tipo de silêncio interno. Você fala menos sobre o que está sentindo, começa a filtrar o que compartilha, e aos poucos vai carregando mais coisas sozinho. Mas existe algo que precisa ser entendido com clareza. O problema não é apenas o que está acontecendo. É o peso que isso está gerando dentro de você. E esse peso não foi feito para ser carregado sozinho. Em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, Jesus faz um convite direto. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Isso não é uma frase simbólica. É uma resposta real para esse tipo de momento. Porque o cansaço que você sente não vem só das situações, vem da tentativa constante de sustentar tudo sem ajuda. E talvez o que esteja faltando não seja mais esforço. Seja um lugar onde você possa parar de carregar tudo por conta própria. Quando você começa a entender isso, uma mudança sutil acontece.
Você percebe que não precisa resolver tudo antes de buscar a Deus. Você busca a Deus justamente porque não está conseguindo resolver. E isso tira um peso enorme, porque muda o ponto de partida. Você deixa de agir a partir do esgotamento e começa a agir a partir de um lugar onde existe apoio. E mesmo que nada tenha mudado do lado de fora ainda, por dentro, algo começa a se reorganizar. A pressão ainda existe, mas ela já não te domina da mesma forma. A solidão que nasce no meio das dificuldades. Existe uma solidão que não se resolve com companhia. Ela não desaparece quando você está rodeado de pessoas, nem quando alguém tenta te animar. Porque essa solidão não está do lado de fora, ela está dentro. É a sensação de estar vivendo algo que ninguém consegue enxergar completamente. Você até tenta explicar. Em alguns momentos, até compartilha partes do que está sentindo, mas sempre parece incompleto, porque aquilo que realmente pesa não cabe em palavras simples. E então, aos poucos, você vai se calando. Não porque quer se afastar das pessoas, mas porque começa a sentir que não adianta explicar tudo o que está acontecendo dentro de você. E esse silêncio começa a crescer. Você continua presente, mas menos aberto. Continua ouvindo, mas fala menos sobre si. Continua convivendo, mas emocionalmente começa a se recolher. Isso gera um desgaste profundo, porque carregar problemas já é difícil. Carregar problemas sem se sentir compreendido torna tudo mais pesado. E existe um detalhe importante aqui. Essa solidão não nasce da ausência de pessoas. Nasce da ausência de conexão verdadeira. Você sente falta de ser visto de verdade, de ser entendido sem precisar explicar tudo, de ser acolhido sem julgamento, sem pressão, sem respostas prontas. Mas como isso não acontece com frequência, você aprende a lidar sozinho. E isso cria uma falsa força. Por fora parece que você está aguentando bem, mas por dentro existe um cansaço acumulado que ninguém percebe. E é nesse ponto que algo profundo começa a se revelar. Porque existe um tipo de presença que não depende de explicação. Uma presença que não exige que você organize seus sentimentos antes de se aproximar. Em Salmos capítulo 139, versículos 1 a 4, está escrito que Deus conhece cada pensamento, cada palavra, antes mesmo que ela chegue à boca. Isso significa que aquilo que você não consegue explicar já é totalmente compreendido por Ele. Isso muda completamente o conceito de solidão, porque você pode até não conseguir ser entendido por todos, mas nunca está vivendo algo que Deus não esteja vendo com clareza absoluta. E mais do que ver, Ele se importa. Essa consciência não elimina automaticamente a sensação de solidão, mas começa a preencher um espaço que nenhuma pessoa consegue preencher completamente. Porque no fundo, o que você precisa não é apenas ser ouvido, é ser conhecido de verdade. E isso você já é. Mesmo nos momentos em que ninguém percebe o que você está passando, Deus percebe. Mesmo quando você não consegue colocar em palavras, Deus entende. E essa presença, quando começa a ser reconhecida, transforma o silêncio em um lugar diferente. Não é mais um vazio. É um espaço onde algo começa a se construir dentro de você. Quando a fé começa a enfraquecer, existe um momento em que o problema não é mais só o que você está enfrentando. É o que isso começa a fazer dentro de você. A fé continua ali, mas já não tem a mesma firmeza. Aquela segurança que antes te sustentava começa a oscilar. E isso gera um conflito silencioso, porque você sabe no que acredita, mas já não sente como antes. Você tenta manter a confiança, tenta repetir aquilo que sempre acreditou, tenta se lembrar das promessas. Mas existe uma parte dentro de você que está cansada de esperar, cansada de não entender, cansada de ver tudo continuar difícil. E então surge um sentimento que muitas pessoas escondem: a dúvida. Não uma dúvida agressiva, mas uma dúvida silenciosa. Aquela que aparece em forma de pergunta: e se nada mudar? E se eu estiver esperando algo que não vai acontecer? E se Deus não estiver agindo como eu pensei?
Esses pensamentos não vêm de um coração distante de Deus, vêm de um coração cansado dentro da fé. E aqui existe algo importante que precisa ser compreendido. A fé não enfraquece porque Deus se afasta. Ela enfraquece quando o peso das circunstâncias começa a ocupar mais espaço do que a presença dele na sua percepção. Em outras palavras, não é que Deus diminuiu, é que o problema ficou maior aos seus olhos. E isso é humano. Em Salmos capítulo 42, versículo 5, o salmista diz: "Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus." Perceba que ele está conversando consigo mesmo. Existe um diálogo interno entre a dor e a fé. Isso revela algo profundo. A fé verdadeira não é a ausência de conflito, é a decisão de continuar mesmo dentro dele. E talvez o que você esteja vivendo hoje não seja uma perda de fé, mas uma transição. Uma fé que antes era sustentada por momentos bons, agora está sendo levada para um nível onde precisa existir mesmo sem sentir. Isso é mais profundo. Porque quando você aprende a confiar sem depender de emoções, sua fé deixa de ser frágil e começa a se tornar estável. E isso não acontece de forma confortável. Existe um processo onde você aprende a não se basear apenas no que vê, no que sente, no que acontece, mas em quem Deus é, independentemente de tudo isso. E essa mudança leva tempo. Por isso, se hoje você sente que sua fé não está como antes, não se condene por isso. Isso não significa que você está se afastando. Pode significar que você está sendo aprofundado. Porque há um tipo de fé que só nasce quando tudo parece incerto. E é essa fé que sustenta você quando nada mais consegue sustentar. A ideia equivocada sobre Deus nos dias difíceis. Quando a dor se prolonga e as respostas não chegam, a mente tenta encontrar uma explicação que faça sentido. E muitas vezes, sem perceber, você começa a construir uma conclusão silenciosa. Se isso está acontecendo, talvez Deus tenha se afastado. Essa ideia não surge de uma decisão consciente. Ela nasce do acúmulo de frustrações, do tempo de espera, da sensação de que suas orações não estão sendo respondidas da forma que você esperava. E então, pouco a pouco, você passa a interpretar o silêncio como ausência. Mas aqui existe um ponto profundo que muda completamente essa visão. Deus não trabalha dentro da lógica imediata que a nossa mente espera. Ele não se limita ao tempo das nossas expectativas. Em Isaías capítulo 55, versículos 8 a 9 está escrito: "Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos." Isso significa que a forma como você interpreta o que está acontecendo pode não refletir o que realmente está acontecendo. O silêncio de Deus não é descuido, não é falta de atenção, não é afastamento. Muitas vezes, o silêncio é um espaço onde algo está sendo preparado, ajustado, organizado de uma forma que você ainda não consegue ver. E existe um detalhe importante nisso. Quando você acredita que Deus se afastou, você tende a se afastar também. Você ora menos, confia menos, se fecha mais, não porque quer, mas porque sente que não adianta. E isso cria uma distância que não começou em Deus. Começou na interpretação da situação. Em Hebreus capítulo 13, versículo 5, está escrito: "Nunca te deixarei, nunca te desampararei." Essa é uma afirmação direta, sem condição, sem exceção. Isso significa que mesmo quando você não sente, Ele continua presente. Mesmo quando você não percebe, Ele continua agindo. A ausência de sensação não é ausência de presença. E quando você começa a entender isso, algo muda internamente. Você para de depender apenas do que sente para acreditar. Você começa a confiar em algo mais sólido do que as circunstâncias. E isso quebra uma barreira importante. Porque enquanto você acreditava que Deus tinha se afastado, você carregava tudo sozinho. Mas quando entende que Ele continua presente, mesmo em silêncio, você já não enfrenta tudo da mesma forma. A situação pode ser a mesma, mas você não é mais o mesmo dentro dela. A verdade que poucos percebem sobre a presença de Deus.
Existe uma forma de presença que não chama a atenção, não faz barulho e não segue o ritmo das nossas expectativas. E justamente por ser assim, muita gente passa por ela sem perceber. Você foi ensinado, talvez sem perceber, a associar a presença de Deus a momentos intensos, situações marcantes, respostas rápidas, mudanças visíveis. E quando esses sinais não aparecem, a sensação é de distância. Mas a presença de Deus não se limita a momentos extraordinários. Ela se manifesta de forma constante, especialmente nos momentos mais comuns e até nos mais difíceis. Em Salmos capítulo 23, versículo 4 está escrito: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Repare que o texto não fala sobre evitar o vale. Fala sobre atravessar o vale acompanhado. Isso muda completamente a perspectiva, porque o vale representa exatamente esse tipo de fase: incerteza, medo, sensação de perigo, falta de clareza. E mesmo nesse cenário, a promessa não é de ausência de dificuldades, é de presença no meio delas. E aqui está algo profundo. A presença de Deus não elimina imediatamente o processo, mas transforma a forma como você atravessa esse processo. Ela te sustenta quando você não tem força. Ela te acalma quando sua mente está agitada. Ela te direciona quando você não sabe o que fazer. E muitas vezes isso acontece de forma tão sutil que você não percebe no momento. Você só percebe depois, quando olha para trás e entende que, apesar de tudo, você não desmoronou. Que mesmo sem respostas claras, você continuou. Que mesmo em dias difíceis, algo te manteve de pé. Isso não é coincidência. Isso é presença. Mas para reconhecer isso, é necessário ajustar a forma de enxergar. Parar de esperar apenas grandes sinais e começar a perceber os pequenos movimentos. A força que surge sem explicação. A paz que aparece em meio ao caos. A clareza que chega no momento certo. Esses são sinais de uma presença ativa. E quando você começa a reconhecer isso, algo muda profundamente. Você deixa de buscar Deus apenas quando tudo está difícil e começa a perceber que Ele já está presente exatamente no ponto onde você está agora. E essa consciência traz um tipo de segurança que não depende das circunstâncias, porque você entende que, independentemente do que esteja acontecendo, você não está atravessando isso sozinho. O significado real de orar quando tudo está dando errado. Quando a vida entra em desordem, a primeira tendência é tentar recuperar o controle. Você organiza ideias, faz planos, tenta antecipar soluções. E por um tempo isso parece funcionar. Mas chega um ponto em que a realidade não responde ao seu esforço. É nesse momento que muita gente lembra da oração, mas ainda com uma visão limitada. Como se orar fosse apenas pedir para Deus resolver o que está dando errado. Só que a oração não é um mecanismo de urgência. É um relacionamento. Ela não existe apenas para mudar circunstâncias. Ela existe para alinhar o seu interior com a presença de Deus no meio das circunstâncias. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 a 7, quando Paulo diz para não andar ansioso e apresentar tudo a Deus em oração, ele não está ignorando os problemas. Ele está apontando um caminho para não ser dominado por eles. Porque a ansiedade nasce da tentativa de controlar aquilo que está além do seu alcance. E a oração faz exatamente o oposto. Ela reconhece limites e entrega o controle a quem realmente pode sustentar. Mas existe algo ainda mais profundo. Quando você ora no meio da dificuldade, você interrompe um ciclo mental que te prende. Você sai do pensamento repetitivo que só aumenta o peso e entra em um espaço onde sua mente começa a se reorganizar. Você não precisa resolver tudo naquele momento. Você precisa se posicionar de forma diferente dentro do que está vivendo. E é isso que a oração faz. Ela te tira da posição de quem está tentando carregar tudo sozinho e te coloca na posição de quem está sendo sustentado. E isso não depende de palavras elaboradas. Pode ser uma oração simples, direta, honesta. Deus, eu não estou conseguindo lidar com isso.
Eu não sei o que fazer. Eu preciso de ajuda. Essa sinceridade abre espaço para algo real, porque Deus não responde à aparência, Ele responde à verdade. E quando essa conexão acontece, a mudança começa. Talvez não no cenário externo imediato, mas dentro de você. A pressão diminui, a mente desacelera, o coração encontra um ponto de equilíbrio, e isso te permite continuar, mesmo sem todas as respostas. Porque agora você não está mais tentando controlar tudo. Você está caminhando com alguém que sustenta você enquanto você atravessa. A oração sem palavras perfeitas. Existe uma barreira silenciosa que impede muitas pessoas de se aproximarem de Deus. A ideia de que precisam saber orar da forma certa. Como se a oração fosse uma apresentação, como se Deus estivesse avaliando a forma, a estrutura, as palavras escolhidas. E por causa disso muita gente se afasta. Pensa demais antes de falar. Sente que não está preparado. Acha que precisa melhorar espiritualmente antes de orar. Mas isso cria uma distância desnecessária. Porque a oração nunca foi sobre desempenho, sempre foi sobre conexão. Em Mateus capítulo 6, versículos 7 a 8, Jesus orienta a não usar repetições vazias, como se a quantidade de palavras tivesse algum poder. Ele deixa claro que Deus já sabe do que você precisa antes mesmo de você falar. Isso muda completamente o ponto de partida. Você não precisa convencer Deus. Você precisa se abrir com Ele. E isso não exige palavras bonitas. Exige verdade. Talvez você já tenha passado por momentos em que tentou orar e não conseguiu organizar uma frase completa. Sentiu um nó na garganta. Ficou em silêncio. E achou que aquilo não era suficiente. Mas é justamente nesse tipo de momento que a oração é mais real. Porque quando você não consegue estruturar, você não consegue fingir. E Deus não se aproxima de versões ensaiadas. Ele se aproxima de quem está sendo verdadeiro. Em Romanos capítulo 8, versículo 26, está escrito que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso revela algo profundo. Até o que você não consegue colocar em palavras, chega até Deus com clareza. Isso tira um peso enorme. Você não precisa esperar se sentir forte para orar. Não precisa esperar entender tudo. Não precisa esperar estar bem. Você pode chegar exatamente como está. Cansado, confuso, com medo, e dizer simplesmente: Deus, eu estou aqui. Essa simplicidade cria um espaço diferente. A oração deixa de ser uma obrigação e se torna um lugar de descanso, um lugar onde você não precisa sustentar uma imagem, um lugar onde você pode parar de tentar ser forte o tempo todo. E quando você começa a viver a oração dessa forma, algo muda profundamente. Você não evita mais esse momento. Você começa a precisar dele, porque percebe que não é ali que você demonstra força. É ali que você encontra força. O que acontece dentro de você quando decide orar? Quando você decide orar em meio à pressão, algo começa a se reorganizar em um nível que não é visível imediatamente. Não é um alívio superficial. É uma mudança estrutural dentro de você. No começo você pode não perceber, porque as circunstâncias continuam iguais. Os problemas ainda existem. As respostas ainda não chegaram. Mas existe um movimento interno acontecendo. A mente, que antes estava dominada por pensamentos repetitivos, começa a desacelerar. A ansiedade, que ocupava todo o espaço, começa a perder intensidade. O coração, que estava fechado, começa a encontrar um ponto de abertura. Isso não acontece porque o problema foi resolvido. Acontece porque você mudou de posição dentro do problema. Em Isaías capítulo 30, versículo 15, está escrito: Na tranquilidade e na confiança estaria a vossa força. Isso mostra que a força não vem da agitação, vem da conexão. E quando você ora, você sai do estado de tentativa constante de controle e entra em um estado de confiança. Essa transição muda tudo. Você começa a pensar com mais clareza. Começa a enxergar possibilidades que antes não via. Começa a responder melhor às situações,
em vez de apenas reagir. E existe algo ainda mais profundo acontecendo. Você passa a desenvolver uma resistência emocional que não depende das circunstâncias. Antes, qualquer mudança externa afetava completamente o seu estado interno. Agora, mesmo com variações do lado de fora, existe uma base mais estável dentro de você. Isso não significa ausência de emoção, significa equilíbrio dentro da emoção. Você continua sentindo, mas não é mais dominado por tudo o que sente. E isso te permite caminhar mesmo em cenários incertos. Outro ponto importante é que a oração começa a gerar discernimento. Você começa a perceber o que realmente importa. O que é o urgente e o que é apenas barulho. O que precisa da sua ação e o que precisa da sua entrega. Essa clareza evita desgaste desnecessário, porque muitas vezes você se cansa tentando resolver coisas que não estão sob seu controle. E quando você ora, você começa a distinguir melhor isso. Isso reduz o peso e, ao mesmo tempo, fortalece a sua postura diante da vida. Você deixa de ser alguém que está apenas reagindo aos acontecimentos e passa a ser alguém que está se posicionando com consciência. Essa transformação interna é o início de mudanças externas, porque suas decisões mudam. Sua forma de agir muda. Sua forma de lidar com as pessoas muda. E tudo isso começa dentro. Por isso, mesmo que você não veja resultados imediatos do lado de fora, não subestime o que está sendo construído dentro de você, porque é isso que vai sustentar tudo o que ainda está por vir. A força invisível que sustenta quem confia. Existe uma força que não se explica com lógica, mas se reconhece na prática. Ela não aparece de forma visível, não faz barulho, não chama atenção, mas sustenta você quando suas próprias forças já acabaram. Você já passou por momentos em que pensou, eu não vou aguentar isso. E mesmo assim, continuou. Não porque tudo melhorou de repente, mas porque algo dentro de você não deixou você parar. Essa é a força invisível. Ela não vem da sua capacidade emocional. Não vem da sua experiência. Não vem do seu preparo. Ela vem de uma fonte que está além de você. Em 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículos 9 a 10, o apóstolo Paulo fala sobre um momento em que se sentia fraco, limitado, pressionado, e a resposta que ele recebe é clara. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso revela algo profundo. A força de Deus não se manifesta quando você está no controle. Ela se manifesta quando você reconhece que não consegue controlar. E isso muda completamente a forma de enxergar a fraqueza. Aquilo que você via como um problema começa a se tornar um ponto de conexão, porque é justamente quando você chega no limite que você deixa de depender só de si mesmo, e isso abre espaço para algo maior agir. Essa força invisível não elimina a dor, mas impede que a dor te destrua. Ela não remove imediatamente os desafios, mas te mantém firme dentro deles. Você continua caminhando, mesmo sem entender tudo. Continua tomando decisões mesmo com insegurança. Continua acreditando mesmo sem ver. E isso não é normal. Isso é sustentação. Você começa a perceber que não está vivendo apenas pela sua própria força. Existe algo te sustentando em um nível mais profundo. E essa percepção traz uma mudança importante. Você para de exigir de si mesmo uma força constante e começa a confiar em uma força que se renova. Em Isaías, capítulo 40, versículo 31, está escrito: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Não diz que terão força uma vez. Diz que renovarão. Isso significa que não depende de você manter tudo. Depende de você continuar se conectando. E quando essa conexão se torna parte da sua vida, você não enfrenta mais os dias da mesma forma. Você continua tendo desafios, mas não é mais sustentado apenas pelo que você consegue fazer. Existe uma força que te levanta, mesmo quando você acha que não consegue mais, enxergando os problemas com novos olhos. Chega um ponto em que a mudança não está mais apenas no que você sente. Está na forma como você enxerga tudo o que está acontecendo.
Os mesmos problemas continuam ali. As situações ainda não estão totalmente resolvidas. Mas a maneira como você interpreta tudo começa a se transformar. Antes, cada dificuldade parecia um sinal de que algo estava errado com a sua vida. Agora começa a surgir uma compreensão mais profunda. Nem tudo que dói está te destruindo. Algumas coisas estão te formando. E isso muda completamente a sua postura. Porque quando você acredita que tudo é contra você, sua reação é defesa, medo, tensão constante. Mas quando você começa a perceber que Deus pode estar trabalhando até no meio daquilo que você não entende, o coração encontra um tipo de estabilidade que não depende de respostas imediatas. Em Tiago capítulo 1, versículos 2 a 4 está escrito: Tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. Essa não é uma alegria baseada na dor. É uma alegria baseada no propósito que a dor pode carregar. Isso revela uma nova camada de entendimento. Os problemas deixam de ser apenas obstáculos e passam a ser ambientes de desenvolvimento. Talvez você esteja aprendendo a confiar mais profundamente. Talvez esteja sendo fortalecido em áreas que antes eram frágeis. Talvez esteja sendo preparado para lidar com coisas maiores no futuro. E mesmo que você ainda não veja tudo com clareza, essa percepção muda a forma como você atravessa o processo. Você deixa de lutar contra tudo o tempo todo e começa a caminhar com mais consciência. Isso não significa passividade. Você continua agindo, buscando soluções, fazendo o que está ao seu alcance, mas sem o desespero que antes te consumia. Porque agora existe um entendimento interno. Nem tudo precisa ser resolvido imediatamente para que você continue. E isso reduz o peso. Outro ponto importante é que essa nova visão te protege de interpretações equivocadas. Você deixa de ver cada dificuldade como um castigo e passa a considerar que pode existir um propósito sendo desenvolvido, mesmo que ainda não esteja visível. E isso mantém sua mente mais equilibrada, porque quando tudo parece sem sentido, a tendência é o desânimo. Mas quando existe a possibilidade de propósito, surge força para continuar. Você começa a perceber que a sua história não está sendo definida apenas pelos momentos difíceis, mas pela forma como você está sendo moldado dentro deles. E essa mudança de olhar é uma das transformações mais importantes. Porque a realidade pode demorar para mudar, mas quando a forma de enxergar muda, você já não vive a mesma realidade da mesma maneira. O passo simples que muda tudo. Existe um ponto em que você percebe que continuar tentando controlar tudo só aumenta o peso que já está grande demais. Você analisa, calcula, tenta prever, mas sempre existe algo fora do seu alcance. E quanto mais você tenta segurar tudo, mais a pressão cresce. É nesse momento que um passo simples começa a mudar tudo. A entrega consciente. Não é desistir da vida. Não é parar de agir. É parar de carregar sozinho aquilo que não depende só de você. Em Salmos capítulo 55, versículo 22 está escrito: Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Esse lançar é um movimento intencional. Não acontece automaticamente. É uma decisão que você toma no meio do caos. Na prática, isso significa reconhecer limites com honestidade. Eu não consigo controlar tudo. Eu não tenho todas as respostas. Eu preciso de ajuda. E então, com essa clareza, você entrega. Entrega as preocupações que não saem da sua mente. Entrega os cenários que você não consegue resolver. Entrega as decisões que estão além da sua compreensão. Esse ato não resolve tudo imediatamente, mas muda completamente o peso que você carrega. Porque enquanto você tenta sustentar tudo, a mente fica sobrecarregada. Mas quando você entrega, você cria espaço. Espaço para pensar com mais clareza. Espaço para respirar emocionalmente. Espaço para perceber caminhos que antes estavam escondidos pelo excesso de pressão. E existe algo ainda mais profundo acontecendo. Quando você entrega, você deixa de se colocar como o centro do controle e começa a confiar que Deus está conduzindo mesmo aquilo que você não entende.
Isso não te torna passivo, te torna alinhado. Você continua fazendo a sua parte, tomando decisões, agindo com responsabilidade, mas sem o peso de tentar controlar cada detalhe. E isso muda a qualidade das suas ações, porque decisões tomadas sob pressão são diferentes de decisões tomadas com clareza. E a entrega reduz essa pressão. Outro ponto importante: entregar não é fazer isso uma única vez. É um processo contínuo, porque novos pensamentos surgem, novas preocupações aparecem, e cada vez que isso acontece, você tem a oportunidade de escolher novamente, carregar sozinho ou entregar. E quanto mais você pratica essa entrega, mais leve você se torna. Não porque a vida ficou fácil, mas porque você não está mais tentando ser forte o tempo todo. Você passa a viver com uma confiança mais estável. E essa confiança não vem de ter controle sobre tudo. Vem de saber em quem você está confiando. A presença de Deus no meio do caos diário. Existe uma expectativa silenciosa dentro de muitas pessoas. A ideia de que a presença de Deus será mais clara quando a vida finalmente entrar em ordem. Quando os problemas diminuírem, quando a rotina estiver sob controle, quando tudo fizer sentido. Mas a realidade é outra. A presença de Deus não se revela apenas em momentos de calma. Ela se torna mais real justamente quando tudo parece fora do lugar. Em Salmos capítulo 46, versículo 1 está escrito: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Não é uma ajuda distante, não é algo que chega depois. É uma presença ativa dentro da angústia. E isso muda completamente a forma de viver o dia a dia. Porque você começa a perceber que Deus não está esperando você resolver tudo para então se aproximar. Ele está ali enquanto você ainda está lidando com dúvidas, enquanto ainda está enfrentando pressões, enquanto ainda está tentando entender o que está acontecendo. Essa presença não depende do cenário, depende da sua percepção. E aqui está algo importante. Deus não se manifesta apenas em momentos extraordinários. Ele se manifesta nos detalhes comuns, na decisão que você consegue tomar com mais clareza, na calma que aparece em meio ao estresse, na força que surge quando você achava que não tinha mais. Esses são sinais de uma presença constante. Mas muitas vezes, por estar focado apenas nos problemas, você não percebe esses movimentos. Sua atenção fica totalmente voltada para aquilo que está dando errado. E isso faz com que você ignore aquilo que está te sustentando. E quando você começa a ajustar esse olhar, algo muda. Você passa a reconhecer que mesmo no caos, existem pontos de apoio, que mesmo nos dias difíceis, existem momentos de alívio, que mesmo na incerteza existem direções que começam a se formar. Isso não significa que tudo está resolvido. Significa que você não está desamparado. Outro ponto importante é que essa consciência traz estabilidade emocional. Porque você deixa de depender de um cenário perfeito para se sentir seguro. Você encontra segurança na presença de Deus, mesmo em um cenário imperfeito. E isso transforma a forma como você vive cada dia. Você continua enfrentando desafios, mas com uma base diferente. Uma base que não oscila a cada dificuldade. E aos poucos, você percebe que não existem momentos sem Deus. Existem momentos em que você ainda não reconheceu a presença dele. E quando esse reconhecimento acontece, o caos já não tem o mesmo impacto, porque você não está mais sozinho dentro dele. Quando você percebe que nunca esteve sozinho, existe um tipo de entendimento que não vem de uma explicação, vem de uma percepção, e essa percepção não acontece de uma vez. Ela vai se formando ao longo do caminho, enquanto você atravessa dias difíceis que pareciam impossíveis de suportar. Você olha para trás e começa a enxergar com mais clareza. Percebe que houve momentos em que você achou que não conseguiria continuar, mas continuou. Momentos em que pensou que ia desmoronar, mas algo te sustentou. Momentos em que tudo parecia sem direção, mas de alguma forma, você encontrou um próximo passo, e isso começa a te fazer refletir. Porque se fosse apenas pela sua força,
você não teria chegado até aqui. Em Josué, capítulo 1, versículo 9 está escrito: Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Essa promessa não depende de circunstâncias favoráveis. Ela se cumpre no caminho, inclusive nos trechos mais difíceis. E então algo muda dentro de você. Você deixa de interpretar os momentos difíceis como abandono e começa a reconhecer que, mesmo em silêncio, havia presença. A presença não estava sempre visível, mas estava constante. Não estava sempre sendo sentida, mas estava sustentando. E isso traz um tipo de paz diferente. Não é a paz de quem não tem problemas. É a paz de quem entende que não está sozinho dentro deles. Talvez hoje você ainda esteja enfrentando situações que não se resolveram completamente. Talvez ainda existam dúvidas, pressões, incertezas. Mas existe uma verdade que pode começar a se firmar dentro de você agora. Você não chegou até aqui sozinho e não vai continuar sozinho. Os problemas podem cercar, mas não definem o seu fim, porque existe uma presença maior do que qualquer dificuldade. E essa presença está com você, mesmo nos dias em que você não percebe. E quando essa consciência se torna real, o medo perde força, a ansiedade diminui, e a vida começa a ser vivida com uma confiança mais profunda. Não porque tudo foi resolvido, mas porque você sabe que em qualquer situação, Deus continua ao seu lado. Essa percepção não muda apenas o que você sente, muda quem você se torna. E isso transforma tudo.